o senador Flávio Bolsonaro comentou sobre a aproximação entre Michele Bolsonaro e Tarcísio em uma publicação nas redes sociais, na qual voltou a defender uma união da direita. Vamos ouvir um trecho do que disse o senador. Como é que a gente vai unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes? Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michele tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você, que me acompanha aqui, também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Ranier, Ranier na tela aqui para comentar para a gente aqui com essa fala do senador Flávio Bolsonaro. É o grande desafio agora da direita, né, Ranier? Para as eleições no mês de outubro, a direita precisa estar unida para conseguir avançar, né? Leandro, a principal incógnita dessa pré-eleição é a candidatura da direita. O Flávio, ele deu essa manifestação aí em resposta, a resposta oficial dele à decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o pai da superintendência da PF para Papudinha, aqui em Brasília. E ele fala em algum momento para as pessoas, para os eleitores de direita não caírem em pilha errada, que em determinado momento, que ele não diz qual, vão estar juntos Michele, vão estar juntos Flávio e vão estar juntos Tarcísio de Freitas. Então, ele dá um recado ali para a militância, no sentido da união, de que não há um racha, uma divisão, mas é claro, esse racha, essa divisão é clara. Há entre os aliados do ex-presidente e entre o Centrão, isso majoritariamente, uma defesa de uma candidatura do governador Tarcísio de Freitas. E há a pré-candidatura do próprio Flávio Bolsonaro, que é defendida ali principalmente pelos filhos do ex-presidente e também por parte dos seus apoiadores. Nesse sentido, essa transferência do Jair Bolsonaro para a Papudinha e toda a pressão para que ele vá para a prisão domiciliar também envolve esses dois grupos. De um lado, Michele, Tarcísio, com uma interlocução muito maior ali com o Supremo Tribunal Federal, trabalhando nesse sentido, sem ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, e de outro lado, principalmente os dois dos filhos de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, numa atitude mais crítica, muito mais crítica ao ministro Alexandre de Moraes e muito mais crítica, por exemplo, a essa possibilidade de candidatura do Tarcísio. Eu estou aqui na tela, por exemplo, com a manifestação de hoje do Carlos Bolsonaro, que é típica do Carlos. Ele tem uma linguagem ali um pouco tortuosa, ele não dá nome aos bois e tal, mas ele insinua a existência, que todo mundo fala nos bastidores, de um acordo que envolva a ida do Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, mediante a saída do Flávio Bolsonaro da disputa. Ou seja, para que Tarcísio de Freitas assuma a candidatura de direita. Olha o que ele escreve, Leandro. Se existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo movimento se torna a cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio Bolsonaro e desqualificar a carta do último presidente, que é a carta em que Jair Bolsonaro escolheu o filho Flávio Bolsonaro para ser o candidato, virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um cheque, esperando depois tentar o checkmate. Então, mais um sinal, e dessa vez público, como é típico aí da família Bolsonaro, de uma divisão dentro da própria família, inclusive. Então, é uma questão que vai se resolver, e obviamente deve se resolver daqui a alguns meses, né? O prazo de desincompatibilização do Tarcísio para uma eventual disputa à presidência é no início de abril, mas, apesar do discurso de unidade do Flávio, ainda há claramente uma divisão dentro da direita sobre a candidatura presidencial em 2026. Leandro. Agora, Ranier, há por parte da família Bolsonaro uma falta de confiança, pelo menos foi o que eu escutei de alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma falta de confiança 100% com o governador aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Esse é o motivo de um lançamento de candidatura
por parte do Flávio Bolsonaro, né? Essa é a avaliação da família, de parte da família do ex-presidente? Certamente, essa desconfiança ela ficou pública, por exemplo, quando vieram a público as trocas de mensagens entre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, lá naquela investigação sobre a tentativa de coação no julgamento da trama golpista. Tinha uma das mensagens em que o Eduardo Bolsonaro falava para o pai, por exemplo, que o Tarcísio sempre fica ali nos bastidores, que nunca ajudou o pai efetivamente no Supremo, só esperando o pai se ele fala um palavrão, para assumir a candidatura a presidente. Então há essa desconfiança, sempre houve essa desconfiança em relação ao Tarcísio, porque a avaliação de parte desses aliados a que você se refere é que o Tarcísio, candidato, ele vai querer os votos do Bolsonaro, claro, porque sem isso ele se inviabiliza, mas ele representaria um governo muito mais daquelas forças políticas que a gente chama de centrão. Os partidos de centro-direita ali que comandam o Congresso, PP, Republicanos, PSD, MDB e União Brasil. Então, essa desconfiança ela é claríssima, Leandro, e já veio a público, e ela tende aí, mesmo quando se definir um candidato, seja ele o Flávio, seja ele o Tarcísio, ela tende a perdurar, pelo menos ali nos bastidores.